Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um encontro do grupo de estudos sobre o livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela. Nós terminamos o último encontro no capítulo que falava sobre a mídia, né, e o corpo de dor. Então, vou ler os últimos 2 parágrafos aqui, que nós não lemos, só para dar uma finalizada nesse capítulo. Aqui fala dos filmes, né? Sobre violência, sobre guerra. Tá. Essas produções podem funcionar como um espelho em que nossa espécie vê sua própria insanidade. Aquilo em nós que reconhece a loucura como loucura, até mesmo se é a nossa própria loucura, é sanidade, é a consciência emergência, é o fim da insanidade. Esses filmes, de fato, existem e não nutrem o corpo de dor. Alguns dos melhores filmes contra a guerra são os que mostram a realidade, não uma versão glamurosa dos conflitos. O corpo de dor só consegue se alimentar daquelas produções em que a violência é retratada como um comportamento humano normal ou até mesmo desejável, e daquelas que a glorificam como único propósito de gerar emoção negativa no espectador, e assim se tornar um remédio para o corpo de dor viciado em sofrimento. Basicamente, os jornais populares não vendem notícias, mas emoções negativas. A gente pode ver, né, nesses jornais menorzinhos, né, que a gente chama de imprensa marrom, a primeira capa sempre vem com algum crime terrível, né? Então, atrocidade ou carnificina destaca o título em letras garrafais. Essas publicações se superam nesse terreno. Sabem que as emoções negativas vendem muito mais exemplares do que as notícias. A gente pode notar também que quando acontece qualquer coisa de grave também, as pessoas correm para ver um acidente, um crime, um assalto, qualquer coisa que tenha, né, morte, que tenha sangue, né, que tenha uma coisa violência e tudo, as pessoas querem ver, querem presenciar ou até mesmo participar, né? Como é o caso de linchamento, né? Existe uma tendência dos veículos de informação em geral, incluindo a televisão, de exacerbar os fatos negativos. A gente vê muito isso em relação a doenças também, como foi o caso da gripe H1N1 e agora que a gente está vendo sobre sarampo. Eu acho um exagero fechar até a UPA por conta que apareceu uma criança com sarampo. Nossa, eu acho isso um exagero. Quanto mais as coisas pioram, mais exaltados se mostram os apresentadores. E a agitação negativa costuma ser produzida pela própria mídia. Os corpos de dor simplesmente a adoram. Vamos iniciar mais um subcapítulo aqui. O corpo de dor feminino coletivo. A dimensão coletiva do corpo de dor apresenta componentes diferentes. Tribos, nações, raças, todos têm seu corpo de dor coletivo, e alguns são mais pesados que os outros. A maioria dos integrantes de cada um desses grupos participa dele em maior ou menor grau. Quase toda mulher tem sua parcela no corpo de dor feminino coletivo,
que tende a se tornar ativada, especialmente no período em que precede a menstruação. Nessa fase, muitas mulheres são dominadas por uma intensa emoção negativa. A supressão, eu queria só fazer uma parte aqui, que quando mulheres vivem em conjunto, por exemplo, numa família, moram na mesma casa, né? Ou então numa tribo, ou, geralmente elas menstruam nas mesmas datas. É uma coisa muito interessante. A supressão do princípio feminino, sobretudo ao longo dos últimos 2000 anos, permitiu que o ego ganhasse absoluta supremacia na psique humana coletiva. Embora as mulheres tenham ego, é claro, ele pode enraizar-se e prosperar com mais facilidade na forma masculina do que na feminina. Isso acontece porque as mulheres se identificam menos com a mente do que os homens. As mulheres se identificam mais com os sentimentos, né? Elas estão mais em contato com o corpo interior e a inteligência do organismo, que dão origem às faculdades intuitivas. A forma feminina não se encontra tão rigidamente encapsulada quanto a masculina. Tem maior abertura e sensibilidade em relação às outras formas de vida e está mais sintonizada com o mundo natural. Nós podemos perceber que existem muito mais mulheres envolvidas em movimentos espirituais, em ONGs que cuidam de animais, e por aí vai, né, que cuidam da natureza, né, porque a maioria das mulheres, elas são empatas por natureza. Se o equilíbrio entre as energias masculina e feminina não tivesse acabado no nosso planeta, o crescimento do ego teria sido limitado de modo significativo. Não teríamos declarado guerra à natureza e não seríamos tão completamente alienados do nosso ser. Aqui ele já vem com a questão de que a humanidade, de alguma forma, entre aspas, escolheu o caminho do desequilíbrio. Eu não concordo, porque eu acho que isso faz parte do processo. Todos nós vamos caminhando de alguma forma para o desequilíbrio, para depois reencontrarmos o equilíbrio novamente. Quando a gente estuda cabala, estuda tarô, a gente estuda esse processo, vamos chamar de caminho, né, da alma, né, que a gente passa por vários estágios. Vamos assim, resumir aqui, alguns definem em 5, outros em 10, mas que faz parte do processo humano de evolução, processo humano de despertar da consciência. Tá? Então, o ser humano, na verdade, ele não se desequilibrou por acaso, porque fez más escolhas, e blá, blá, blá. Isso aí, o ser humano, esse processo, por mais estranho que possa parecer, é um processo natural. Igual a flor tem o processo natural dela, de crescimento, de desabrochar, o ser humano também tem esse processo de conscientização. Faz parte do ser humano, ok? Ok. Ninguém tem o número exato porque não foram mantidos registros, mas acredita-se que ao longo de 300 anos, entre 3 e 5 milhões de mulheres foram torturadas e mortas pela Santa Inquisição, entre aspas. Uma instituição fundada pela Igreja Católica Romana para reprimir a heresia. Esse acontecimento se equipara ao Holocausto como um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Bastava uma mulher mostrar amor pelos animais, caminhar sozinha nos campos ou nas florestas, ou colher plantas medicinais para ser considerada bruxa, torturada e condenada a morrer na fogueira. Às vezes elas morriam afogadas também. O sagrado feminino foi declarado demoníaco e toda uma dimensão desapareceu significativamente da experiência humana. Outras culturas e religiões, como o judaísmo, o islamismo e até mesmo o budismo, também reprimiram a dimensão feminina, embora de maneira menos violenta. O papel das mulheres foi reduzido a cuidar dos filhos e da propriedade masculina.
Os homens que negavam o feminino até dentro de si mesmos, agora comandavam o mundo, um mundo que estava em total desequilíbrio. O resto é história, ou melhor, o histórico de um caso de insanidade. Quem foi responsável por esse medo do feminino, que só pode ser descrito como uma paranoia coletiva aguda? Poderíamos dizer, evidentemente, os homens foram os responsáveis. Mas então, por que em muitas civilizações antigas pré-cristãs, como a suméria, a egípcia e a celta, as mulheres eram respeitadas e o princípio feminino não era temido e se reverenciado? Até hoje existem, né, tribos onde as mulheres é que são, aqui mesmo no Brasil existe cacique e mulher, né? Então, por isso que a gente não pode generalizar a coisa, né? O que foi que, de repente, levou os homens a se sentir ameaçados pelo feminino? O ego que se desenvolvia neles. Mas o ego se desenvolvia nas mulheres também. Então, de alguma forma ou de outra, as coisas foram caminhando para isso, para esse desequilíbrio, esse afastamento, para que, de alguma forma, lá adiante, eles redescobrissem, eles voltassem a se sintonizar entre si e redescobrissem o equilíbrio que existe naturalmente entre eles. Ele sabia que só conseguiria obter o pleno controle do planeta por meio da forma masculina, e para fazer isso tinha que tornar o feminino menos poderoso. Isso, de alguma forma, não era tão consciente assim. Além disso, o ego também dominou a maioria das mulheres, embora jamais fosse capaz de se realizar tão profundamente nelas quanto fez com os homens. Porque aqui nós estamos vendo que só está sendo evidenciado o lado, vamos chamar de negativo dos homens, né? Sendo que o lado positivo dos homens, né, era o de proteger, porque a mulher era realmente mais frágil, ela tinha os filhos, né, e ela passava por períodos onde ela tinha que se dedicar a cuidar das crianças. Então, existe também um lado masculino aqui que não está sendo colocado, né, só está levando o lado, vamos chamar de negativo, né? Então, tá. E o lado chamado negativo das mulheres também seria o exacerbamento das emoções, né? As mulheres, ao se tornarem muito emotivas, elas ficam histéricas, né? Elas perdem o controle das emoções e se desequilibram emocionalmente, né? Várias coisas aí que eu não quero chamar de negativo, mas são padrões, né? Que acontecem mais com o sexo do que com o outro, né? Então é isso. Além disso, o ego também dominou a maioria das mulheres, embora jamais fosse capaz de se enraizar tão profundamente nelas quanto fez com os homens. Hoje em dia, a supressão do feminino está interiorizada, até mesmo pela maior parte das mulheres. O sagrado feminino, por ser reprimido, é sentido por elas como uma dor emocional. Na verdade, ele se tornou parte do seu corpo de dor, juntamente com o sofrimento, que elas acumularam ao longo de milênios por meio do parto, do estupro, da escravidão, da tortura e da morte violenta. No entanto, agora as coisas estão mudando num ritmo muito veloz. Como muitas pessoas estão se tornando mais conscientes, o ego vem perdendo influência sobre a mente humana. Uma vez que ele nunca se enraizou profundamente nas mulheres, seu domínio sobre elas está se reduzindo mais rápido do que sobre os homens. Exato. Porque o ego está muito ligado à mente, não é? Por isso também que as mulheres estão menos sujeitas ao ego exacerbado nesse sentido, né, de poder,
de conquista, de ambição e tal, né? As mulheres, o ego dela funciona para o outro lado, né? Para o lado do vitimismo, da baixa autoestima, e etc, 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 né? Tá, ok. Corpos de dor de países e raças. Determinados países que cometeram ou sofreram muitos atos de violência coletiva possuem um corpo de dor coletivo mais pesado do que outros. É por isso que as nações mais antigas tendem a ter corpos de dor mais fortes. Também é por esse motivo que os países mais jovens, como o Canadá e a Austrália, bem como aqueles que permaneceram mais protegidos da loucura circundante, como a Suíça, costumam apresentar um corpo de dor coletivo mais leve. É claro que nesses lugares as pessoas ainda precisam lidar com seu corpo de dor individual. Quem é sensível o bastante consegue sentir um peso opressivo no campo energético de determinados países no instante em que desce do avião. Em outras nações, é possível detectar um campo energético de violência latente sobre a superfície da vida cotidiana. Sim, é a energia, né? Tudo é vibração. Então, se você está mais aberto, né, para sentir, se você é mais sensível, tem a capacidade de sentir com mais evidência as vibrações, então, aí você vai sentir mesmo, né? Quando você entra em um lugar onde as pessoas têm uma alta carga de pensamento negativo, né, você sente, aquele que é sensível sente. Então, nos países realmente que tem esse corpo de dor mais pesado, a pessoa vai sentir, né? Nos países que o corpo de dor é pesado, porém não mais agudo, a tendência das pessoas tem sido a de tentar se dissociar da dor emocional coletiva. Na Alemanha e no Japão, por meio do trabalho. Em outros lugares, pela tolerância generalizada ao consumo do álcool, que também pode ter o efeito contrário de estimular um corpo de dor, sobretudo quando ingerido em excesso. O corpo de dor pesado da China é até certo ponto abrandado pela prática amplamente disseminada do Tai Chi Chuan. Todos os dias, nas ruas e nos parques da cidade, milhões de pessoas realizam essa meditação em movimento que acalma a mente. Isso é uma das artes, né, da China, porque tem também as artes marciais, como Kung Fu e etc., né, que também trabalham o equilíbrio da mente e do corpo, né? Então, tá. Isso faz uma diferença considerável no campo energético coletivo e avança um pouco no sentido de diminuir o corpo de dor pela redução do pensamento e o estabelecimento do estado de presença. Desculpa. As práticas espirituais que envolvem o corpo físico, como o Tai Chi, o Qigong e a Yoga, também estão sendo cada vez mais adotadas no mundo ocidental. Essas técnicas não criam uma separação entre o corpo e o espírito e ajudam a enfraquecer o corpo de dor. Elas desempenham um papel importante no despertar mundial. O corpo de dor racial coletivo é muito forte no caso do povo judeu, que sofreu perseguições ao longo de muitos séculos. Não surpreende que ele também seja acentuado nos povos indígenas americanos, que foram dizimados e cuja cultura foi quase toda destruída pelos colonizadores europeus. No que diz respeito aos afro-americanos, o corpo de dor coletivo é igualmente denso. Seus ancestrais foram arrancados com violência de sua terra natal, forçados à submissão e vendidos como escravos. O fundamento da prosperidade econômica dos Estados Unidos dependeu do trabalho de 4 a 5 milhões de escravos negros. Na verdade, o sofrimento não ficou limitado aos indígenas e afro-americanos. Ele se tornou parte do corpo de dor coletivo do país. Ocorre que tanto a vítima quanto o agressor sempre sofrem as consequências de qualquer ato de violência, opressão ou brutalidade, porque o que fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos. E nos Estados Unidos continua agora com a violência contra os povos latinos, né? Americanos. Né? Então,
Lá ainda continua esse processo. Foi desviada a atenção dos negros para os povos latino-americanos. Na realidade, não importa que proporção do nosso corpo de dor pertence à nossa nação ou raça e que proporção é pessoal. Seja como for, só conseguimos superá-lo assumindo a responsabilidade pelo nosso estado interior no momento. Mesmo que culpar pareça algo mais do que justificado, desde que culpemos outros, é claro. Continuamos a alimentar o corpo de dor com nossos pensamentos e permanecemos presos ao ego. Existe apenas um praticante do mal no planeta, a inconsciência humana. Compreender isso é o caminho para o perdão. Quando perdoamos, nossa identidade de vítima se dissipa e nossa verdadeira força se manifesta, a força da presença. Portanto, em vez de culpar a escuridão, acenda a luz. Não é isso? Vamos passar para o capítulo 6. Deixa eu ver até onde ele vai, porque nós temos só mais 10 minutinhos, tá? Então, capítulo 6, a libertação. O começo da nossa libertação do corpo de dor está primeiramente na compreensão de que o temos. Depois, e mais importante, na nossa capacidade de permanecer presentes o bastante, isto é, atentos o suficiente para percebê-lo como um pesado influxo de emoções negativas quando entra em atividade. No instante em que é reconhecido, ele não consegue mais se passar por nós e viver e se renovar por nosso intermédio. É nossa presença consciente que rompe a identificação com o corpo de dor. Quando não nos identificamos mais com ele, o corpo de dor torna-se incapaz de controlar nossos pensamentos. E, assim, não consegue se renovar, pois deixa de se alimentar deles. Na maioria dos casos, ele não se dissipa imediatamente. No entanto, assim que desfazemos sua ligação com o nosso pensamento, ele começa a perder energia. Então, a dica é nos desconectarmos do nosso corpo de dor, né? Separar os nossos pensamentos do nosso corpo de dor. Entender que isso é um processo que se iniciou em um trauma, em um acontecimento, em uma mágoa, qualquer coisa, uma circunstância que gerou, né, um padrão nesse corpo de dor, né? E que geram pensamentos repetitivos também, que trazem à tona esse corpo de dor sempre que ele é ativado. Mesmo que algo no exterior, nada seja parecido com aquilo que nós temos internamente, com esse corpo de dor, quando algo nos incomoda, ele traz à tona o corpo de dor. Né? Então, quando nós estamos conscientes da nossa presença, né, de que somos o que somos, né, rompemos a identificação com o corpo de dor. O pensamento para de ser embotado pela emoção, enquanto nossas percepções do momento não são mais distorcidas pelo passado. A energia que estava presa no corpo de dor muda sua frequência vibracional e é convertida em presença. Dessa maneira, o corpo de dor se torna combustível para a consciência. É por isso que muitas das pessoas mais sábias e iluminadas do planeta, entre homens e mulheres, já tiveram um corpo de dor bastante pesado. Eu quero comentar aqui que, por exemplo, eu já pratiquei xamanismo, né? E a gente aprende que um xamã, ele tem todos os seus ossos quebrados, entre aspas, né? Para se tornar um xamã. Porque ele precisa experienciar o corpo de dor, né? Ele precisa vivenciar a experiência da dor, do sofrimento, se curar, se sanar, para depois curar os outros. Né? O curador só se torna curador
depois de sanar, de se sanar, depois de fechar as suas feridas, né? Independentemente do que dizemos ou fazemos e da face que mostramos ao mundo, nosso estado mental e emocional não pode ser dissimulado. Todo ser humano emana um campo energético que corresponde ao seu estado interior, e a maioria das pessoas é capaz de senti-lo, ainda que essa emanação de energia só seja captada de modo subliminar. Isso significa que, embora elas não saibam que percebem esse campo energético, ele determina em grande medida como elas se sentem em relação a um indivíduo e reagem a ele. Há quem tenha uma consciência mais clara do campo energético já no primeiro contato com alguém, até mesmo antes que quaisquer palavras sejam ditas. Um pouco depois, porém, as palavras dominam o relacionamento e com elas vêm os papéis que quase todos nós representamos. Como é complicado isso, né, gente? A mente mente, e a mente é magnética. Ela nos deixa, ela atrai e é atraída, né, por esse corpo de dor do outro, né, pelo nosso próprio corpo de dor, que surge, que emerge, né? Uau, como é complicado. Nossa. Com isso, a atenção se desloca para o âmbito da mente e a capacidade de sentir o campo energético do outro se reduz de modo significativo. Mesmo assim, ele ainda é percebido no nível inconsciente. Sim, claro, porque é sempre presente, né? A presença é sempre presente, né? Mas nós nos deixamos levar pela mente, né? Quando compreendemos que os corpos de dor buscam inconscientemente mais sofrimento, isto é, que eles querem que algo ruim aconteça, passamos a entender que muitos acidentes de trânsito são causados por motorista cujo corpo de dor estava em atividade naquele momento. Ele atrai. As pessoas atraem para si, assaltos, elas atraem para si acidentes, atraem para si sofrimentos, né? Relacionamentos que vão gerar o mesmo tipo de acontecimento, de relacionamento, é aquela coisa. Sempre que dois motoristas com corpos de dor ativos chegam a um cruzamento ao mesmo tempo, a probabilidade de haver um acidente é bem maior do que em circunstâncias normais. De forma inconsciente, ambos desejam a colisão. O papel dos corpos de dor nesse tipo de ocorrência se torna mais óbvio no fenômeno chamado briga de trânsito, entre aspas, quando os motoristas se tornam fisicamente violentos, em geral por causa de uma questão banal, como o fato de alguém dirigir muito devagar na sua frente. Ou então, ao contrário, quando alguém passa, né, isso aconteceu comigo, assim, eu viajando com outras pessoas, né, quem tem esse corpo de dor, né, alguma coisa que vai mexer com o ego dela, se alguém ultrapassa ela na estrada, ela já pega a estrada com o pé no acelerador para poder competir com aquela outra pessoa. Que loucura. Ah, muitos atos de violência são cometidos por pessoas normais, entre aspas, que se transformam temporariamente em seres desequilibrados. Em julgamento, é o estresse, né? Em julgamentos criminais em todas as partes do mundo, advogados de defesa costumam dizer frases como: ele estava completamente fora de si, enquanto os acusados afirmam algo do tipo: não sei o que deu em mim. Até onde eu sei, nenhum advogado de defesa forneceu a seguinte explicação ao juiz: esse é um caso de responsabilidade reduzida. Meu cliente estava com corpo de dor. Só um minutinho. Ele estava com o corpo de dor ativo, por isso não sabia o que estava fazendo. Na verdade, não foi ele que fez aqui, sim o seu corpo de dor. Talvez não esteja longe o dia em que coisas assim comecem a ser ouvidas nos tribunais. Será que isso significa que as pessoas não são responsáveis por seus atos quando estão possuídas pelo seu corpo de dor? Minha resposta é: como podem ser? Como é possível alguém responder por suas atitudes se está inconsciente, se não sabe o que está fazendo? No entanto, no quadro mais amplo das coisas, os seres humanos devem evoluir como seres conscientes. E os que não seguem
esse caminho sofrem as consequências da sua inconsciência. Eles não estão alinhados com o impulso evolucionário do universo. E até mesmo aqui nessa coisa do julgamento aqui, gente, existe quando a pessoa está fora de si, e se conseguir provar que ela está fora de si, a pena dela é menor. Eles não estão alinhados com o impulso evolucionário do universo, tá? E até mesmo essa afirmação só é verdadeira em parte. De uma perspectiva superior, é impossível não estar alinhado com a evolução do universo. Sim, claro que não. Tudo isso faz parte, né? É isso que eu disse desde o início, né? Essas escolhas, que a pessoa é levada a fazer o ego, né, que escolhe, né, nesse sentido, porque aquele que é desperto já não escolhe mais nesse sentido de expectativa de lucro, de ganho, de êxito, não. Então, aquele que escolhe alguma coisa aqui é o ego, né? Então, esse que escolhe, o ego, é que está desconectado, não, é o corpo de dor que está. Mas, ao mesmo tempo, isso faz parte. Até mesmo a inconsciência humana e a dor que ela produz fazem parte desse progresso, né? Faz parte desse processo. Quando não conseguimos mais suportar o ciclo interminável de sofrimento, começamos a despertar. Portanto, o corpo de dor também ocupa um lugar necessário no quadro mais amplo. É aquilo que nós, né, comentamos antes, né? Faz parte do processo humano de despertar da consciência. Né? Todo esse processo de criação do ego, né, de inconsciência, né, de ignorância, até o despertar, faz parte, né? Não tem nada errado, né? Não vamos chamar de negativo nem positivo, mas de harmonioso ou não, porque esse universo é harmonia, né? Aquilo que desequilibra, né, é desarmonioso e é o ego, é isso aí. Não é que é negativo nem positivo, apenas tira o universo do seu padrão harmonioso, mas que também faz parte do processo, né? Faz parte do processo, ok? Ok, então vamos terminar por hoje o nosso encontro. Agradeço a todos, né, a sua partilha, estar aqui conosco, e até o próximo, ok? Namastê.